O Evangelho Quadrangular, né, está no Brasil desde 15 de novembro de 1951. Mas nestes vídeos, porque será mais de um, eu não vou estar contando a história da igreja, eu vou estar contando como eu entrei, né, para este grupo, esta nação quadrangular. Aqui são as suas 4 cores, né? Por isso quadrangular. É o vermelho, que é o salvação, né? O amarelo representa o batismo no Espírito Santo. O azul, cura divina. E o roxo, a doutrina é o Jesus que voltará. Vamos dar continuidade nesse documentário, né, que eu estou fazendo sobre como eu entrei no Evangelho Quadrangular, né? A história, como foi. Hoje eu espero que vocês tenham curiosidade de ver, desde lá do documentário número 1, né, e acompanhar passo a passo a história, porque não é somente a história, como e o porquê entrei no Evangelho Quadrangular, mas também como neste vídeo, né, no próximo vídeo, eu vou estar falando o que eu alcancei, né? Porque uma coisa é a doutrina quadrangular, que é salvação, batismo no Espírito Santo, na verdade, cura divina, e Jesus voltará. Então eu estou passo a passo pondo a minha caminhada. Vai ter um vídeo que eu vou pôr as coreografias, algumas, né, que nem todas foram gravadas, coreografias, né, os louvores. Vai ter um vídeo que eu vou estar cantando, falando sobre alguns louvores, na verdade, que faz parte dessa minha caminhada no Evangelho Quadrangular. E especificamente, eu vou estar dando agora início, por exemplo, nesse vídeo, que não vai ficar só nesse vídeo, né? Mas eu vou a cada doutrina falando sobre o que eu alcancei, né? Eu vivi na escola bíblica durante muitos anos, também tive ensinamentos à parte, que é um outro vídeo aí eu vou estar mostrando para vocês, que fiz um seminário fundamental, né? Ali estudei a história da igreja, do Evangelho Quadrangular, como foi, como não foi, como é que entrou no Brasil, né? Por quem? Tá. Mas nós vamos estar falando a partir de hoje sobre as doutrinas, 4 doutrinas, e a cada uma vamos especificar o que eu alcancei. Bom dia, amados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, não é verdade? Começando assim pela doutrina salvação, né? Assim que eu entrei, né, comecei a ouvir, né, a palavra no Evangelho, eu via sempre a frase assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então já começou a me chamar a atenção, porque eu sempre fui assim, uma pesquisadora, uma estudadora da palavra, né? Então, eu não queria ficar somente assim pelo que eu ouvia, né? Da doutrina quadrangular, mas eu queria assim, em toda aquela palavra que eu ouvia no Evangelho Quadrangular, pesquisar, né? Pesquisar para estudar, para entender, para poder meditar e para poder estar crescendo em graça e conhecimento. Então me chamou a atenção, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí quando eu aprendi que quando nós queremos aprender algo, nós temos que fazer perguntas para nós mesmos, não é verdade? Eu perguntei, quem é salvo? Do que é salvo? Do que somos salvos para sempre? Por que
somos salvos, né? Se uma vez salvo, salvo para sempre, por que o povo que se chama por nome de Deus prega a salvação? Então, resumidamente, eu comecei a pesquisar. Primeira pergunta: quem foi salvo e salvo para sempre? Não é verdade? Então, nós temos aí, eu entendi que esse raciocínio de salvação não é meramente só pregar salvação. Irmãos, você vai ser salvo, porque salvar é ir para o céu, que vai todo mundo se encontrar lá no céu, ficar tocando flauta, ou, entendeu? Alguns entendimentos que é ser salvo. Aí um irmão prega para o outro: irmão, vem pregar para você, né? Você aceita ser salvo, né? Você aceita isso? Às vezes, aceita Jesus. Então, muitas vozes, né? Então, a gente, às vezes, temos que... A palavra de Deus diz que nós somos sal na terra e luz, não é verdade? E o nosso soberano é luz para o nosso caminho. Então, nós temos que aprender nesta luz. E a palavra de Deus diz também que ensina a criança no caminho que ela deve andar. E esta criança não é literalmente criança de estatura, né, pequena, criança que tem menor idade, mas a criança é no sentido de nós não entendermos a palavra, não é verdade? De que nós precisamos crescer, né? Vamos estar lendo para a gente entender que tipo de criança eu estou falando. Vamos estar lendo agora Hebreus 5:12. Então, Hebreus 5:12 diz assim, o cabeçalho diz: os cristãos hebreus não tinham progredido, quer dizer, não tinham crescido, verdade? Então, nós temos que entender, meditar na palavra, trazendo para os nossos dias. Estamos aqui falando dos hebreus, mas temos que entender que o que é para aquele povo físico e o que nos alcança, né, espiritualmente. Então, Hebreus 5, versículo 11 diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. É difícil uma criança entender certas coisas. Se você for falar de uma história da faculdade, um assunto de faculdade para uma criança que nem entrou no jardim, não fez o primário, como que vai entender, não é verdade? Então, nós temos que entender que a vida é assim, é passo a passo. Nós temos que enfiar goela abaixo um assunto de uma comida sólida para pessoas que só entendem de leite, entende? Mas temos que chamar a atenção desses que, às vezes, 30, 40 anos, 50 anos, vivem só tomando leitinho, né? O leitinho evangélico da história de Jesus. Então, nós temos que chamar a atenção que há uma comida sólida, né? Há uma comida sólida que nos sustenta, que nos abre caminho para ficarmos mais fortes. Então, vamos ler Hebreus 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. 12. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo de decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo, né, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Porque tem pessoas que aparentemente, às vezes, a gente acha que eles estão crescendo, né? Porque às vezes elas pegam textos isolados, né? A palavra, quando nós aprendemos a palavra, quando nós estamos estudando, a primeira coisa que a gente aprende é que texto sem contexto é pretexto para heresia, pretexto para você não entender, é pretexto para você não chegar a lugar algum. Mas tem muita gente que pega um monte de textos, né? Ou a própria pessoa pega, ou pega de outras pessoas, textos feitos, né? Textos ali formados, e ali põe na mente
o sentido só daqueles textos, do que estão falando naqueles textos, mas não procuram saber a história do texto, né? O tempo do texto, o porquê do texto, porquê, para quem, qual motivo, entende? Então, ali o que é pior, sem entendimento, fica passando para outros, né? E como se fosse uma verdade espiritual, porque Deus é espírito. Então, pegam às vezes obras físicas, né? Obras materiais, obras humanas, obras terrenas, e ali tentam discipular, né? Fazer discípulos, né? Como se fosse o oráculo de Deus, sem ser. Então nós temos que nos atentar, prestar bem atenção na palavra de Deus, prestar atenção no que nós temos aprendido e o que nós temos ensinado, verdade? Compartilhado, curtido. Então, irmãos, versículo 12 de Hebreus 5. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine o que? De novo, ensinar de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Porque começa com os oráculos de Deus, né? Como está lá em Gálatas 3, mas daqui a pouco está falando do seu próprio umbigo, do seu próprio objetivo, propósito, da bandeira. Começa a falar do Cristo ressuscitado, daqui a pouco está lá em Jesus de Nazaré, né? Está falando da luz do Espírito Santo, daqui a pouco está lá em Deuteronômio 28, né? Na lei da condenação. Então é uma misturada, né? É assim um samba do doido, né? Muitas das vezes, sem perceber, por inocência, por conhecer somente o sabor do leite, verdade? Então não conhece. Assim vos tornastes o quê? Como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, quando está vendo que às vezes o Espírito Santo de Deus quer trabalhar, né? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 1:1, não é verdade? Prestamos bem atenção, irmãos. Muitas das vezes a gente fala assim, porque o que foi falado para Jeremias é para mim. Vos falo para vocês também. O que foi falado em Isaías, o que foi falado ao profeta, o que foi falado ao profeta Josué, o que foi falado sobre um profeta... Não, irmãos, preste também atenção. Vá a Hebreus 1:1, que está dizendo que é Deus que falou através dos profetas. Não é o profeta fulano e ciclano que falou. É Deus que falou através dos profetas. Tá assimilando, irmão? Vamos compreender a palavra. Tanto é que lá em Jeremias 1, que ele falou, o que Deus falou para Jeremias? Se era o Jeremias mesmo que estava ali, você vai ler ali, é Jeremias que está falando. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então é Deus falando através dos profetas. Está lá em Efésios 4, no versículo 11, que é Deus que deu dons aos homens para ser usado, para o Espírito Santo de Deus falar, para Deus falar através. Então, Deus deu dons aos homens, né, para o aperfeiçoamento dos separados, dos santos. E é Ele que fala, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Então, aqueles que são separados com a vocação, entendeu? São usados por Deus. Hebreus 1, versículo 1, é Deus que fala. Depois ele falou através de Jesus de Nazaré. E eternamente fala através do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Entende, irmãos? Então, versículo 13 de Hebreus 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Entendeu? Aquele que só fica o tempo todo na escola bíblica, 50 anos e mal sabe abrir a palavra, abre e tal, ele fica toda a vida procurando,
né? Aí o pregador, o pastor, o professor da escola bíblica pede para estar falando, tá explicando, né, algo sobre algum versículo, né? Aí a pessoa não sabe se anota, não sabe se abre, não fica prestando atenção, não cresce em conhecimento porque não fica ligado no que está sendo dito, no que está sendo ensinado sobre aquela passagem. Então, muitas das vezes, apenas espera nota para dizer assim que vou ver em casa e acaba não estudando em casa nada. E até porque, mesmo que se lê em casa, não vai compreender a hermenêutica, a interpretação daquele texto, né? Não vai, que está sendo dito pelo pastor, pelo professor, né? Pelo pregador, pelo mensageiro, pelo irmão, pelo diácono, diaconisa, não importa quem esteja ali falando. Então as pessoas não prestam atenção, aí ficam abrindo caderninho, abrindo não sei o quê, e não sei o quê, bota o pensamento, ok? E olha para o vestido da irmã, e olha para o céu, e olha para não sei o quê. Muitas das vezes, entendeu? São até muitos espirituais, muito mais das vezes, mas só às vezes quando estão no púlpito, ou louvando, ou abrindo trabalho, são muitos espirituais, mas quando eles estão fora do púlpito, muitas das vezes ficam dispersos, né? Ficam dispersos, crentes que são crentes. Então ficam ali a vida inteira tomando leite. Quando alguém vos fala sobre alguma comida sólida, eles não compreendem. Não compreendem. Muitas das vezes, às vezes um taxa o outro de endemoniado. Eu estou falando a realidade. Quando você vai falar alguma coisa a mais, acima, entende? Por não compreender, por não ter conhecimento, às vezes, muitas das vezes é taxado de endemoniado. Endemoniado, endemoniada, entendeu? Presta atenção, hein? Versículo 14 de Hebreus 5. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tem que ter prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir, sabe o que é discernir, irmão? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então temos que saber discernir, né, o espírito positivo e o negativo. Porque assim como no mundo físico, tem, né, o bem e o mal, tem as pessoas normais, as pessoas boas e as pessoas más, né? Os psicopatas, tem as pessoas que querem matam, né? Claro que só matam o corpo, não conseguem matar a alma, mas as pessoas que matam, as pessoas que crucificam, as pessoas que matam o corpo físico, muitas das vezes não é com faca, revólver, essas coisas, mas, né, com arma branca, mas mata com desprezo, mata desprezando, matando o ministério, né? Porque a vocação é dada por Deus, está em Efésios 4, né, ali, versículo 11, ali. Então, a vocação é dada por Deus, mas muitos não têm discernimento disso. Pensam que a vocação é dada por homens, né? E outros querem manipular o outro, a vocação do outro, como se fosse o dono, né, do ministério, e como se fosse homens que dado a vocação, passado, vocação, né, como tem um ditado que diz a unção, né, unção se passa, mas vocação não, irmão. Então não tem que você ter vaidade sobre a vocação, porque é um ministério dado por Deus para aperfeiçoamento, né, para crescer na graça e conhecimento. Gálatas 5:22, é para estar crescendo no conhecimento, crescendo nos frutos do Espírito, né? Que é amor, domínio próprio, etc, etc. Temos que crescer. Então, a nossa conversão é notória quando temos esse dentro de nós esse ministério do fruto do Espírito, não é verdade?
ter humildade, não precisa ficar com soberba, né? A gente não precisa viver com arrogância, não precisamos mentir sentimentos, ficar vaidoso, né? Uma vez com o ministério, vaidoso com essa vocação que vem de Deus, como graça de Deus em nós, né? Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. É mediante a fé. Mas a fé é dom nosso? É dom terreno? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus implantado em nós, para que nós venhamos a nos aperfeiçoar. De nós mesmos nós não temos nada. Verdade? Presta atenção, hein? Continuando, Hebreus 5, irmãos, diz assim, ó. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para o quê? Oferecer, assim, dons como sacrifícios pelos pecados, né? Porque ali, pelos pecados, que ali estávamos falando do tempo do pecado, né? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, estamos ali falando daquele pacto ali da lei. Então, está falando assim, ó, versículo 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Porque eles estão falando que Cristo, aqui está falando nessa passagem, está falando que Cristo é superior. Cristo, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, Cristo é superior, né? Porque Cristo veio nos trazer o novo e vivo caminho, o pacto da graça. Então, é superior ao pacto que é da lei, né? Então, versículo 2 de Hebreus 5. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como que de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, né? Ninguém, pois, pega essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, na Efésios 4:11 está dizendo que é dons, né? Que foi dado ali naquele pacto ali, né? Da lei, né? Que foi dado ali, foi dado aqueles dons para aperfeiçoamento dos santos. Tanto é que ali tem o dom de profeta, né? Também. E o profeta nós sabemos que foi até João, quando chegou em Jesus, acabou, né? O dom de profeta não profetizava mais depois de João. Então, né? Trazendo para os dias de hoje, alguém pode se intitular, porque hoje tudo aquilo que é dons, o homem, ele se intitula, né? Ele traz para a vida dele como título. Mas então, vamos aqui separar o profeta, por exemplo, o profeta hoje, porque por isso que muitos vivem adivinhando números de CPF, número disso, número daquilo, né? Nós observamos, né? Adivinham que a pessoa ia morrer, que não morreu, coisa, até adivinham, né? Mas isso aí é uma outra aula, vamos deixar isso para lá. Então, mas o dom que foi dado, a vocação de dom de profeta, foi para o quê? Profetizar. Se profeta não profetiza, não é para que ser profeta, não é verdade? Mas o dom de profetizar foi até João. Está lá em Mateus 11, versículo 13. Entendeu? Isso aí foi lá no velho pacto. Então, não, porque está lá em Hebreus 1, né? Antes falava através deles. Mas quando chegou Jesus de Nazaré, o profeta, né? Então, ele falou. Então, versículo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se o que glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que ele disse, tu és o meu filho.
vendo? Presta atenção, hein? Eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem, o quê? De Melquisedeque. Melquisedeque, né? Que na história é um tipo de Cristo, né? É ali um personagem tipo de Cristo, que mostrava o quê? Cristo lá na frente. Então, quando Jesus veio, trouxe o quê? O Cristo. Não precisa, né? Então, o tipo de Cristo ficou para trás, não é verdade? Mas é da mesma, o quê? Ordem, não é verdade? Da mesma ordem. Ele, Jesus, né? Versículo 7. Ele, Jesus, nos diz da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Estou lendo Hebreus 5, versículo 9. Vamos ler de novo o 8 e o 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência, estamos falando de Jesus Cristo, aprendeu, né, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Então, aqui já tem uma salvação, né? Que esta salvação eterna, esta salvação que esta é uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós vamos ver quem é salvo, salvo para sempre, né? Então, né, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, obedecer aqui, irmãos, não estamos falando de ritual, né, de cultos, de rotinas, de tradição, de costumes, né? O que lhe obedece é ouvir a voz, né, da luz. Ouvir a voz da luz. Ah, que luz é essa, irmã? É a mesma luz que falou com o apóstolo Paulo, com Saulo, né, que virou apóstolo Paulo. Vai lá em Atos 22, versículo 6 a 8. No versículo 8 está a luz que eu e você temos que ouvir. Então, versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, quem foi nomeado por Deus? Quem? Hein? Presta atenção, hein? Olha, eu vou dar uma dica para vocês. A incumbência desse que foi nomeado por Deus está lá em Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Presta atenção. Eu falei anteriormente que ali Deus não estava falando com Ezequiel. Não é falando com Ezequiel. Ele está falando com resilientes, não é verdade? Então, Deus falava através dos profetas. Hebreus 1:1, presta atenção, hein? Então, ali ele estava falando com aquele que viria lá na frente ser o profeta, Jesus. Aquele que foi gerado como filho. Eu hoje te gerei. A qual dos anjos, está lá em Hebreus 1, versículo, acho que 5, ali 5, 6. A qual dos anjos eu gerei, né? Um filho, e parece que no versículo 6 diz assim, novamente o introduzi, né? Novamente, presta atenção que lá está escrito novamente, porque aquele mensageiro, ele já esteve na terra, né, várias vezes, mas como filho ele estaria sendo introduzido, né, o seu primogênito, como filho. Então, versículo 10 de Hebreus 5, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem de o quê? Do tipo de Cristo, do tipo de ungido. Presta atenção, hein? Então é isso. Então vamos prestar atenção e procurar entender que precisamos de comida sólida. Já é tempo de comida sólida. Então aqui nós vamos ficar com este vídeo, mas vamos dar prosseguimento, porque a pergunta é muitas perguntas. Quem é salvo? Por que é salvo? Né?
Por que se pregam ainda a salvação se uma vez salvo, salvo para sempre? Então, todas essas perguntas nós vamos estar vendo passo a passo nesta primeira doutrina que nós estamos, sim, esmiuçando, né? Do evangelho quadrangular, que é a salvação, né? Evangelho quadrangular, o que é evangelho quadrangular? Irmãos, essa foi a primeira parte, né, desta doutrina salvação, né? Teremos outras partes até concluir o nosso raciocínio do que nós alcançamos sobre este ensino salvação. Então, mas não esqueça, irmãos, não esqueça de estar o quê? Dando like, compartilhando, comentando, se inscrevendo. Compartilha com outros para que outros também venham dar o like, comentar, se inscrever e compartilhar. Tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento juntos?